Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer sentido. Essa aula é feita como material de revisão para os alunos matriculados do curso de Jogos e ela faz parte de uma playlist sequenciada. Então, talvez se você ver a playlist na ordem faça mais sentido. Mas, enfim, se fizer algum sentido, se você quiser comentar para a gente, está legal. Eu estou aqui preparando um arquivo de modelagem e eu fiz na aula anterior o processo de deixar as imagens dentro do Blender, empacotadas dentro do Blender. E agora eu vou criar a minha primeira primitiva para fazer a primeira parte desse avião, né? Então, assim, eu estou supondo que seja bom começar pelo corpo do avião, porque não só eu determino onde que é a frente, como eu também determino qual que é o comprimento desse avião aqui, né? E já defino algumas coisas, tá? Então, assim, eu vou começar adicionando um cubo, né? E aí, esse cubo, eu não quero mexer nele no modo objeto, eu não quero alterar as proporções desse cubo no modo objeto, é, porque essa alteração aqui vai afetar a escala, vai afetar a dimensão do meu objeto, né? Então, a gente viu na aula passada que esse avião ele tem 6 metros e 38 de comprimento. E isso é o que eu quero fazer com a blocagem desse cubo, né? Se eu vier aqui no modo objeto e der uma escala no modo objeto, lembrando que o modo objeto é essa função aqui, né? Se eu vier no modo objeto e der uma escala em y, para que esse objeto tenha 6 metros, a primeira coisa que já está confusa aqui, ó, ele está com 3.450 em Y, mas isso aqui não é os metros dele. Para eu ver os metros dele, eu preciso abrir a minha sidebar. A gente encontra ela por aqui. Ó. Eu preciso ir em item e eu tenho que ver aqui ó, qual que é a medida desse objeto. Ó. Esse objeto ele tem 2 metros de largura, 6 metros e 9 de profundidade. Um pouco maior do que o tamanho que a gente descobriu que ele tinha lá. Vamos colocar aqui 6 metros e 38. Aí. Então, se eu marcar isso aqui no modo objeto, né, ou seja, eu for lá e falar assim, beleza, eu marquei no modo objeto, eu vou estar cometendo um erro grosseiro de modelagem. E eu vou mostrar ele para vocês aqui. Se eu entrar aqui no meu objeto e começar a modelar o formato desse avião, né, a gente meio que percebeu que esse avião ele tem uma estrutura pontiaguda assim no, né, uma voltinha, assim, uma barriguinha, né? Então vamos fazer isso para cá. É, eu quero mudar um pouquinho a escala desse cara aqui. Lembrando que possui como alinhar coisas, tá, gente? Eu posso fazer alguns desses processos, tá? Eu vou ligar o raio-x aqui só para facilitar minha seleção no Box Selection aqui. Tá, aqui tá legal. Acho que pode ser isso aqui mesmo, né? Talvez eu consiga até fazer um pouquinho mais. Um pouquinho mais arredondado aqui. Vou cortar aqui no meio. E vou fazer aqui aquele buraco do piloto. Vamos desligar o raio-x só para a gente ver melhor o buraco do piloto aqui. Scale Y. Tá bom. Eu não estou fazendo um modelo high poly, estou fazendo um modelo low poly com poucos polígonos. Então
várias concessões a gente pode fazer no processo de modelagem. Pois é, eu fiz aqui o corpinho da nave. Deixa eu fazer mais uma alteração aqui, só porque eu acho que vai ficar bonitinho demais. Queria fazer isso aqui. Isso vai me dar uma qualidade visual no meu modelo, né? Aí eu fiz lá o corpinho da minha nave, estou satisfeito da vida com ele, né? Achando que ele está muito bacana. Só que ele possui uma escala não uniforme. Então, na hora que eu colocar ele no jogo, isso aqui pode acontecer. Vocês estão vendo o problema? Para o jogo, a escala é vezes 1. O objeto tem uma vez o tamanho dele. Né? A escala é uma multiplicação do tamanho. É quantas vezes você tem o seu tamanho. Né? Então, eu, Daniel, tenho 1,80 m. Então, eu tenho uma vez 1,80 m. Se eu tiver duas vezes 1,80 m, eu tenho, né, 3,60 m. Então, para informar matematicamente as coisas, eu não posso fazer alterações de escala no modo objeto. Ou, e aí que é a parte importante do nosso é, 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 do nosso processo. Se eu fizer uma escala não uniforme, eu preciso aplicar ela no modelo. Eu preciso falar para o modelo que a escala não uniforme é a escala correta. O mesmo vale para rotações. Né? Se eu tivesse feito o meu modelo virado para cá, por exemplo, né, vamos fazer assim, se eu tivesse feito o meu modelo virado para trás assim, ó, a posição correta do meu modelo é assim, ó. Essa é a posição correta do meu modelo, né? Então, isso aqui é a frente virado para frente, né? Então, aqui eu também tenho uma rotação não uniforme. De novo, se eu for entrar com isso aqui no motor, ele vai zerar esse valor e ele vai resetar esse valor. Então, para a gente poder corrigir isso, existe recurso, mas o ideal é evitar. O ideal é, assim que você criar a primitiva, você entra no modo edit para transformar ela. No modo edit não acontecem essas variações. Então, deixa eu criar aqui um novo objeto aqui. Vamos criar um plano. Um cubo, pode ser um cubo. Esse cubo aqui, ele tem a dimensão de 2 metros por 2 metros por 2 metros e a escala de 1. Se eu entrar no modo edit aqui, mover esse objeto, vamos aqui, da escala em Z, da escala em X, né? Se eu mover esse objeto aqui, ó, vamos transformar ele aqui, eu vou ter o tamanho do meu objeto aqui em 6 metros, né? Mas a escala dele é 1. Então esse objeto de fato está no tamanho correto. Então se vocês trabalharem com a primitiva direto no modo edit, vocês não geram esse erro aqui. Mas caso vocês tenham feito isso, caso vocês tenham provocado isso aqui, ó, a forma de corrigir isso é aplicando a transformação. Tá? Então, no modo objeto, no menu objeto, você tem como aplicar as transformações de rotação e escala. Tá? Se eu aplicar aqui, ó, rotação e escala, agora a minha escala é uniforme, a minha rotação está zerada e meu objeto tem as dimensões que eu queria. Tá?
De novo, isso é critério de avaliação na minha matéria. Porque isso é critério de avaliação na minha matéria, eu tenho que falar a respeito dele, né? Todos os modelos, quando vocês entregarem para mim, eles vão precisar ter a referência de imagem empacotada no Blender, o nome do objeto e o nome da malha. Então, o nome, seguindo o padrão, nome característica, né? Então, esse aqui é Royal Aircraft. Então, eu vou chamar isso aqui de Aircraft, que é a coisa. E a característica dele é Royal, por exemplo. Então, eu preciso nomear isso aqui. Eu preciso nomear a malha também. E eu preciso que o objeto esteja com a rotação em 0 e a escala em 1. Tá? Se ele não tiver com essas duas opções aplicadas, né, ou seja, se não tiver feito o apply dessas duas transformações, a gente tem que abater uns pontos na avaliação. Então, por isso que eu estou gravando esse trecho de aula, né, para deixar indicado mais um ajuste fundamental para o nosso trabalho aqui. Tá? Então, não confundir, né, é importante que vocês não confundam dimensão com escala, são duas coisas diferentes. A gente está ajustando as dimensões para o tamanho que a gente quer, mas a escala a gente quer manter em 1. Tá? E a ferramenta de aplicação, caso você tenha feito uma escala não uniforme, fique em objeto, apply, rotation scale. Certo? Deu para entender isso que eu falei, pessoas? Está compreendido esse conteúdo? Massa. Então, de novo, porque isso é um conteúdo importante para a aula, pessoas, e eu preciso que vocês confiram isso de tempo em tempo, eu vou separar esse vídeo dos outros, né? Então eu vou interromper a gravação aqui e subir esse vídeo à parte, como um apply rotation scale.